Fala pessoal, tudo bem? Jack falando, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, galera, eu vou compartilhar com vocês algo que eu aprendi hoje, que você consegue ganhar mais uma hora de produtividade no seu trabalho. Imagina, a gente trabalha tanto. Imagina que a gente elaborasse um método e com esse método a gente conseguisse ganhar uma hora a mais de trabalho aí no dia. Vou compartilhar com vocês e também eu vou compartilhar algo que aconteceu no dia de hoje. Algo simples. Um vizinho meu, enquanto eu dava uma volta aqui no condomínio com as minhas cachorrinhas, um vizinho perguntou com que eu trabalhava. E eu falei para ele, e ele perguntou, é fácil? E eu dei uma resposta para ele, que essa resposta pode até abrir a sua visão em referente ao mercado financeiro, e gostaria de saber se você concorda com a resposta que eu dei para ele. Para você não esquecer, eu peço, esmaga o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Live de segunda a sexta, operando ao vivo o puro do Price Action. Galera, o que eu aprendi no dia de hoje, que a gente consegue ganhar uma hora a mais de produtividade no dia. Imagina, a gente trabalha, principalmente quando é um trabalho mental, a gente fica muito cansativo durante o dia. Quando chega no final, a gente está exausto, cansativo mentalmente. E existe um método que, se você aplicar durante o dia, você não vai se sentir cansado e você vai produzir mais. Sabe qual é? Você dormir durante o dia. Como assim, Jack? 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Se você dormir, você vai revigorar suas energias e você vai conseguir produzir mais. Você vai relaxar. E você relaxando, você vai tirar a tensão do seu corpo, vai tirar as preocupações, você vai conseguir ter um bom dia de trabalho. Por que eu estou falando isso? Sobre os livros que eu leio aqui, né? Todos os dias eu leio no mínimo 20 páginas de um livro, isso é regra, tem que ser 20 páginas num dia. Se por acaso acontecer alguma coisa, como já aconteceu de um dia de eu não conseguir ler, no próximo dia eu tenho que ler 40 páginas, então eu não posso falhar. Então eu tenho que ler 20 páginas por dia, para no próximo dia eu não ler 40. E esse livro, ele estava falando sobre isso, algo bem interessante. Ó, relaxe em momentos inesperados, deixe o corpo mole como uma meia velha, enfim, né? Isso aqui já é um relato que aconteceu, um fato verídico que aconteceu com a menina que caiu, se machucou, se cortou e um velhinho foi ajudar ela, que eu li uma coisa aleatoriamente aqui, tá? Mas se você quiser ler esse livro, ele é muito bom, tá? É Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, que é esse livro aqui, mais de 50 milhões de livros vendidos. O autor desse livro aqui, interessante, que vários livros que eu leio aqui fala desse camarada aqui, desse autor aqui, né? Um dos autores que teve mais livros vendidos no mundo, né? A maioria desses livros aqui fala sobre esse autor. Então, se você quiser ler, tá bem interessante, um livro muito, muito bacana mesmo. Galera, sim, bora lá. Pro que importa aqui no vídeo, falar algo que pode abrir a sua visão aqui no trader, tá? Eu tava passeando com as minhas cachorrinhas, né? Tava conversando com um vizinho e conversa vai, conversa vem, chegou no ponto sobre trabalho. Ele perguntou com que eu trabalhava, eu falei com o mercado financeiro e ele falou assim, tem que jogar bem, né? Nesse negócio. Aí eu comecei a explicar para ele, eu falei dessa maneira para ele, olha, bora dar 2 exemplos aqui, o meu exemplo e o seu exemplo. Eu sou um camarada que eu entendo muito de análise gráfica, de análise técnica, eu entendo tudo sobre o mercado, eu tenho uma estratégia maravilhosa. Porém, eu não tenho disciplina, eu não tenho gerenciamento, o meu psicológico ele é fraco para respeitar o gerenciamento. Porém, você é um cara que não entende nada de análise gráfica, você não entende nada de gráfico de mercado financeiro, você é totalmente leigo. Porém, você é um cara disciplinado, você tem disciplina. Então você pode ter certeza que você está na minha frente. Se você tem a disciplina, mas não tem um conhecimento técnico, você está na minha frente. Porque não adianta você ter todo o conhecimento do mundo em referente ao gráfico, análise técnica, análise fundamentalista, padrões de vela,
simetria, probabilística, entre outras estratégias que existem se você não tem a disciplina. Não adianta. Não adianta. Sabe por quê? Porque se você não tem disciplina, isso aí, galera, eu estou falando de mim. Você pode ter certeza que todos os erros que existem no trade, eu acredito que eu já cometi, eu já fiz, infelizmente eu já fiz muita besteira. Eu tenho um problema muito sério com gerenciamento. Eu quebrava muita banca. Então o cara ele pode ter a melhor estratégia do mundo. Ele tem a estratégia, ele sabe, só que quando ele perde, ele não aceita. Foi isso que eu estava falando para ele. O camarada ele perde, mas ele não aceita perder naquele dia. Ele quer depositar mais para tentar recuperar, deposita mais para tentar recuperar, deposita mais para tentar recuperar. E o que acontece? Vira uma bola de neve. E eu falei para ele, para você sobreviver nesse mercado, você tem que saber perder hoje para ganhar amanhã. Então, eu até falei isso uma vez no vídeo. Se fosse para ter um curso aqui, eu tenho esse curso. Muita gente vende curso, né? Teve gente que ficou milionário vendendo curso, mas bora lá. Tem esse curso aqui sobre análise técnica, análise fundamentalista, probabilística, simetria, todas as estratégias, alta taxa de assertividade. E aqui tem um curso sobre mindset, sobre você blindar o seu psicológico para você respeitar o gerenciamento, para você aprender a ter disciplina. Cara, esse aqui de mindset, falo para vocês, dá 10-0 da estratégia. Porque se você pegar a estratégia mais simples que tem no mercado financeiro, você consegue tirar dinheiro desse mercado. Eu tenho anotações aqui, eu tenho um caderno aqui que eu já mostrei várias vezes. Se você nunca viu esse caderno, pode me chamar ao vivo. Faço live de segunda a sexta ao vivo no canal do YouTube. E o bom do ao vivo é que você vê a realidade do mercado. Você pode me chamar. Jack, mostra o caderno, eu tenho tudo anotado aqui. Só para você ter uma ideia, eu já falei isso várias vezes aqui no canal do YouTube. Eu operava só resistência. Eu operava só resistência. Suporte, nem a mesma coisa de resistência, é a mesma coisa, mas eu só pegava venda. Eu só utilizava o botão de venda. E respeitando a gestão de risco, o gerenciamento regradamente e operando só resistência, eu consegui virar a chave do mercado. Claro que na época tem um porém também, algo que eu elaborei porque eu tenho um problema muito sério de gerenciamento. Eu consegui fazer isso de R$20 para mais de R$3.000 operando apenas resistência, mas como eu sabia que eu tinha um problema muito sério de gerenciamento, na época não existia o Pix. Aí eu saí de R$20 para 3.000 se eu não me engano, em novembro de 2019, respeitando o gerenciamento. Só que quando chegou em janeiro, eu elaborei um método que me obrigava a respeitar o gerenciamento, porque eu sabia que eu tinha um problema de gerenciamento, porque várias vezes eu falava assim para mim, cara, a partir de hoje eu respeito o gerenciamento. A partir de hoje eu respeito o gerenciamento rigorosamente. Vou respeitar o gerenciamento. Passava um mês e meio, 2 semanas, 3 semanas, eu saía do gerenciamento e quebrava a minha banca. Aí eu elaborei um método, porque na época não existia o Pix, eu depositava via boleto. Então o que foi que eu fiz? Eu quebrei todos os cartões de crédito para não correr o risco de eu depositar na corretora via cartão de crédito e também eu só deixava na corretora o meu stop loss, só stop loss. Fui stopado, zerou a conta, era impossível sair do gerenciamento porque não existia o Pix. Eu tinha que pagar via boleto. Eu depositava o meu stop via boleto, o dinheiro só caía no outro dia. E no outro dia eu estava com a cabeça mais tranquila, uma cabeça mais fria. Então o que eu posso falar com toda certeza é que se você não tem nenhuma análise técnica de mercado, mas você é um cara que tem disciplina, você consegue sobreviver nesse mercado. Você vai ficar negativo? Você vai ficar negativo. Pela matemática, principalmente o payout da corretora, né? Se você opera com payout 80%, payout 75%, pela matemática, você vai ficar negativo. Porém, uma observação, as suas perdas, elas vão estar equilibradas. Suas perdas vão estar equilibradas, tá? Então, se você não tem gerenciamento, posso falar que suas perdas vão ser muito grandes. Você vai perder muita grana mesmo nesse mercado. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Resolvi fazer esse vídeo por conta de uma conversa que eu tive aqui com um vizinho e eu acredito
seriamente que toda informação ela é válida. Todo conteúdo, como eu falo aqui, às vezes o vídeo ele tem duração de 8, 9 minutos, 10 minutos, mas tem um trechinho ali de 10 segundos, 5 segundos que pode fazer diferença para você. Às vezes é uma coisa bem simples, mas aquele simples faz a diferença. Mais uma vez, espero que você tenha gostado desse vídeo. Para você não esquecer, esmaga o like. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Live de segunda a sexta, operando ao vivo o puro do Price Action. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço para todos vocês. É o puro.